O que a gente tem que manter, eu acho, né, é a conscientização sempre por nós, principalmente da classe média, da importância da vacina e da importância da imunização de todas as pessoas. Doutora Andréa, seu olhar sobre essa questão? Eu acho que esse tipo de problema pode acontecer em qualquer lugar, né? Eu acho que, assim, a gente tem visto no Brasil uma adesão maior do que vários países, né? E eu acho que é uma questão numérica, né? A gente vê que à medida que a vacina avança, a gente tem queda dos casos, e você mesmo noticiou aí uma queda importante das mortes. Então, acho que o importante é as pessoas continuarem se vacinando, eu acho que isso é essencial. Como é que a sua área observa essa questão do diabetes, quando o, as coisas se encontram, o diabetes e o câncer? Então, assim, né, a minha área é uma área muito de prevenção, né, eu acho que isso falta no Brasil, a gente não tem um olhar de prevenção, a gente tem um olhar de remediar, apesar de a Sim. gente mostrar os números que, se você prevenir, você vai ter muito mais economia, as pessoas acham que não vale a pena gastar com prevenção, né, então, assim, dentro do que a Vanessa falou, acho que isso é essencial, a gente precisa realmente conscientizar os serviços públicos que isso é importante. Dentro do diabetes, a gente tem os pilares do tratamento medicamentoso, do exercício e da dieta, tudo isso precisa funcionar muito bem. E uma das coisas que está muito associada ao câncer é o aumento da insulina, né, dos níveis glicêmicos. Então, o paciente diabético, principalmente o descontrolado, né, que não faz o tratamento adequadamente, tem um risco maior de câncer. E quando isso é somado à obesidade, a gente aumenta mais ainda esse risco. Então, tem que tomar cuidado com esses pacientes. E agora, na pandemia, infelizmente, a gente teve muitas pessoas que abandonaram tanto o tratamento de obesidade como de diabetes. E a gente está vendo agora realmente chegar a mais casos de câncer e, com a falta dos exames preventivos, cânceres mais avançados, tá? Então, tudo está interligado. E se a gente prevenir, se a gente controlar o diabetes, a gente diminui a probabilidade de câncer desses pacientes. O que é que impulsiona, doutora Andréa, esse fator cultural do brasileiro? A gente sempre fala da questão da prevenção, da questão fazer as consultas médicas e os exames preventivos, essa cultura de que a gente só vai ao médico quando, como se diz no popular, quando o calo aperta, quando dói alguma coisa. E aí a dor já pode significar que está tarde demais. Eu acho que é uma questão até educacional, né? Muitas pessoas falam que quem procura acha, né? Eu sempre falo que quem procura acha cedo. Às vezes as pessoas evitam ir no médico, né? Porque acham que se você for no médico você vai fazer exame e no exame vai descobrir alguma coisa. E o exame não cria uma doença, né? Ele consegue realmente pegar alguma coisa no início. Quanto mais inicial você pegar uma doença, mais fácil de tratar, né? No caso da retinopatia diabética, por exemplo, se você deixar isso avançar, você vai ter uma cegueira, você vai ter um comprometimento muito mais importante, né? Uma coisa que você consegue evitar. Então, assim, a prevenção é essencial e eu acho que isso precisa ser ensinado, né? As pessoas têm que entender. Por outro lado, né, a prevenção aparece pouco, né? Porque você faz a prevenção e a pessoa não tem. Né? Então, assim, você fala, olha, tá vendo? Não teve porque preveniu. Aí sempre fica aquela questão, será que foi a prevenção mesmo? Será que não ia ter? Né? Então, ela demora para descer. Por isso que a gente tem a importância dos estudos que mostram que faz diferença. Né? Então, a gente tem problemas de prevenção, acho que em todas as doenças aqui no Brasil, né? A obesidade, a gente tem esse problema, no câncer, a gente tem esse problema no diabetes, na hipertensão, né? É comum a gente descobrir quando já tem algumas complicações. Então, eu acho que é educação mesmo, a gente tem que falar cada vez mais sobre isso, né? Eu acho que por isso que o serviço, né, das mídias, da imprensa é tão importante, né, para vocês conscientizarem as pessoas. André, bom, vamos falar aqui então primeiro o início da nota aqui, a relação da nutrição com o câncer. Bom, assim, a gente tem, né, todos os estudos que falam de prevenção ao câncer, né, 80% das medidas estão relacionadas à dieta. Né? Então, tanto a Sociedade Americana quanto a Sociedade Brasileira de Oncologia têm destacado isso. Né? E o que é isso? Né? É uma alimentação saudável. Então, consumir mais frutas, verduras e legumes, consumir menos açúcar e menos sal,
praticar atividade física, eu acho que isso tem que estar associado à parte nutricional, isso é essencial, né? Comer menos carne vermelha, então a gente sempre fala que não é preciso retirar a carne vermelha, mas adequar junto com as outras proteínas, então tentar não passar de meio quilo de carne vermelha por semana, né? Diminuir o álcool também aumenta o risco de câncer. E tentar manter um peso saudável, né? Como eu falei antes, a obesidade está relacionada hoje a 26 tipos de câncer. Então, tudo isso junto, né, faz parte da prevenção. Então, isso está comprovado pela ciência, né? Dentro dos fatores aí de preveníveis que a gente consegue. A gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial. Então, apesar de você fazer tudo direitinho, não quer dizer que você não vai ter, mas você diminui a probabilidade. O câncer, a notícia do câncer, ela cada vez menos tem sido encarada como uma sentença de morte? Não, eu acho que as pessoas ainda encaram como uma sentença de morte, apesar de ter mudado muito, né? Se a gente perguntar, né, para quem está ouvindo, se alguém não conhece alguém com câncer, provavelmente ninguém vai responder. Antes eu perguntava quem conhecia, porque hoje é muito comum no nosso círculo de família, de amizades, você ter alguém que teve câncer, né? E por que que isso acontece? Porque as pessoas sobrevivem. Antigamente você não tinha isso, você nem sabia. Às vezes a pessoa morria, você nem sabia do que ela tinha morrido. Então, assim, o tratamento melhorou muito, a possibilidade de cura aumentou muito, né? Aqui no Brasil, o campeão é o câncer de pele, mas tirando o câncer de pele entre as mulheres é o câncer de mama e entre os homens o câncer de próstata, que são dois cânceres potencialmente curáveis. E aí depende do quê? De achar cedo, né? Que nem eu falei. Então, quanto antes você descobre os cânceres, maior a chance de cura. Então, não é uma sentença de morte mais como era antigamente, né? Você tem uma melhora dos tratamentos, mas as pessoas ainda pensam nisso quando elas têm, o médico fala que elas estão com câncer. Tem a questão da longevidade, claro, as pessoas vivendo mais, o que você acabou de salientar, aí a doença acaba. A diferença do que acontecia antes, a pessoa não vivia tanto, às vezes tinha doença, morria, nem sabia que tinha, enfim, ou nem chegava a ter. Agora, a gente observa também a doença em públicos cada vez mais jovens, né? Sim, a gente tem visto isso, né? Até o câncer de mama, a gente tem visto cada vez mulheres mais jovens com câncer de mama, a gente não sabe bem explicar o porquê, né? Tem várias teorias, isso aqui no Brasil tem sido muito comum, né? Lógico que a gente, depois dos 50 anos, a gente tem uma chance maior de cânceres, porque você tem uma chance maior de ter alterações aí das células, né? Então, isso pode potencializar, né? A obesidade potencializa, os erros alimentares, o sedentarismo também, né? O cigarro, a gente sabe disso. Então, assim, várias causas, é uma doença com muitas causas, né? Mas a gente tem a longevidade com a pessoa tendo mais chance de ter câncer. Mas, infelizmente, a gente não pode pensar assim, não, só vou fazer meus exames preventivos depois dos 50 anos, né? O ideal é que a gente tente fazer sempre para ver várias doenças, né? Não só o câncer. Doença multifatorial, o câncer, mas, via de regra, a gente sabe quais são os efeitos causadores aí, né? Quais são o que causa, né? Por que a gente não evita as causas, doutor André? Eu acho que assim, né, se a gente for pensar que a maioria das causas de prevenção, né, o que você pode prevenir está ligado à mudança de estilo de vida, a gente fala é fácil mudar estilo de vida, não é. Né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande. Por exemplo, no meu consultório, uma das minhas maiores dificuldades é convencer as pessoas a fazerem atividade física. Né? Isso é uma coisa que eu pego no pé. Então, geralmente a pessoa vem na primeira consulta, você fala, aí volta, você fala, e aí, já começou? Vou começar daqui a pouco, tal, né? E os hábitos alimentares são mais complicados ainda, porque eu vou mudar o meu hábito, mas eu moro com pessoas, né? Então, assim, a mudança não consegue ser só sua, você vai acabar tendo que mudar o hábito da família. E, geralmente, os seus amigos também têm os mesmos hábitos que você. Né? Então, você começa a ser o chato da turma. Você depois que começou com essa história aí de alimentação saudável, você não quer mais sair com a gente, né? Você não quer ir dos mesmos lugares. Agora que você começou com essa história de exercício, você quer ir dormir cedo, né? Você tem todo dia fazer exercício. Então, assim, mudar hábito é difícil por causa acho que até do conceito social mesmo, porque você acaba tendo que mudar o hábito da família. Por isso que é difícil prevenir, né? E outra, o que eu já tinha até falado isso antes, a prevenção ela não aparece,
né? Então, assim, eu mudei meu hábito, eu fiz tudo direitinho e não tive câncer. Será que eu vou pensar nisso? Ah, será que foi isso mesmo? Será que não foi outra coisa? E dentro das famílias que você já tem outros casos de câncer, a gente vê muito isso no câncer de mama, câncer de próstata, né? Uma tendência familiar, aí eu tenho que me preocupar mais. Geralmente você acaba indicando mais exames de prevenção para você tentar descobrir, né? Caso a pessoa tenha cedo. Né? Então, tem famílias que têm isso mais presente, elas têm uma preocupação maior, né? E uma outra coisa que eu vejo muito é o paciente ter o câncer e ele achar que se ele teve uma vez, ele não vai ter mais. E aí ele volta a hábitos errados, né? Então eu sempre falo que o câncer é um raio que infelizmente pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Então, depois que você teve, você deve manter os seus hábitos, porque você acaba tendo também que prevenir um segundo câncer ou uma recidiva. Mas é difícil mudar hábito, não é fácil, não. Doutora André, ela pergunta se os complexos vitamínicos que são amplamente comercializados por aí podem ou não serem benéficos ao organismo. É tanta coisa que se vê nas gôndolas, né? Na verdade, se você tiver uma alimentação bem equilibrada, né, a gente sempre dá o exemplo do prato saudável, né, o que que deveria ter no nosso prato? Metade do prato ser de verduras e legumes, 1/4 de carboidrato, e aí a gente pede para dar preferência aos integrais, ou pelo menos colocar isso no seu dia a dia, e 1/4 de proteínas, né? Então, se você tiver essa alimentação, você não tem necessidade de fazer suplementação de vitaminas, de micronutrientes, né? Isso aí fica restrito para pessoas que tiraram parte do trato gastrointestinal, né? Que não conseguem, mesmo com uma alimentação assim, eles não conseguem ter uma absorção adequada. Então, não seria necessário. É lógico que se a pessoa tiver uma deficiência nutricional, alguma doença aí que também diminui a absorção, aí você vai lançar mão muitas vezes disso. Mas o principal é adequar a alimentação. Então, você não precisaria disso. E é importante verificar, não é, doutora? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou tomar uma vitamina C, porque vitamina C é legal, é bacana. Sim, é legal. Mas se você não precisa de vitamina C, se os níveis estão de acordo, não se deve tomar. O excesso também é prejudicial, né? É, a gente tem que lembrar isso, né? Às vezes a pessoa toma, também começa a sair, né, algumas notícias de que tal vitamina é boa. E aí a pessoa fala, bom, se é bom, vou tomar bastante, né? A gente viu isso agora durante a pandemia. E aí você pode ter, por exemplo, o excesso da vitamina D pode causar, por exemplo, insuficiência renal. Então eu tenho que tomar muito cuidado com os excessos. Eu também posso ter as intoxicações, né? Então, assim, se vai tomar, conversa com algum profissional da saúde, vê se realmente é necessário, vê se você não consegue colocar isso na sua alimentação. Vocês me acham no Dr. André Nutrologia, né? E o livro, que é o Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anticâncer, tem tanto na versão e-book quanto na versão impressa. Quem quiser, eu acho que o jeito mais fácil é na Amazon, vocês acham os 2 livros. E qualquer dúvida é só me encontrar lá nas mídias e no site. Obrigada a todos, tá? Foi muito legal conversar com todos vocês.